E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá se inscrever no canal, ativa a notificação para ajudar a gente. E hoje o que a gente vai falar? Sabe aquele dia que você acordou, foi lá pegar seu exame finalmente de ultrassom, e aí você faz o quê? Não resiste e abre. E o que você vê lá dentro? Cisto renal. E agora o que eu vou fazer com isso? É mais um caso para Detetive Gamora, Detetive Gamora, é tranqueirinha, mais bonitinha, só que faz uma baguncinha. Detetive Gamora, Detetive Gamora, é tranqueirinha, mais bonitinha, só que faz uma baguncinha. Então, pessoal, é bem comum chegar no consultório um paciente muito preocupado porque ele viu que no ultrassom dele deu um cisto renal. Como se isso fosse algo grave, né? Que vai trazer grandes implicações, mas via de regra não. O cisto renal, o cisto simples renal, é uma coleçãozinha de líquido que fica geralmente na beiradinha do rim. E boa parte das vezes a gente acaba encontrando por exame mesmo de imagem, porque não dá sintoma. Um cisto, ele pode dar sintoma? Pode, é a exceção à regra. Geralmente quando são cistos grandes ou quando eles estão localizados em alguns lugarzinhos do rim que podem, por exemplo, atrapalhar o fluxo de xixi. Ou quando de repente ele rompe, o que é bem raro, mas pode acontecer de repente sair sangue na urina. Mas o que tem que ficar na cabeça de vocês é o quê? Cisto renal simples, via de regra, é algo do bem. Isso não vai evoluir para câncer, isso não vai trazer consequência. E quanto mais idoso o paciente, maior a chance de eu encontrar um cistinho lá no rim dele. Tá? Diferente desse cisto renal simples, a gente tem uma doença chamada doença renal policística. Essa sim precisa do cuidado do especialista. Por quê? Porque ela é uma doença que pode evoluir com o tempo para o paciente perdendo função e o paciente precisar de diálise. Então, doença renal policística é uma doença genética, a gente tem mais de um tipo dessa doença, geralmente acontece, a gente vai ver ela em vários familiares, então a gente descobre em um e começa a pesquisar em vários outros. Então, essa doença sim é preocupante. E outra coisa que pode preocupar num cisto é o quê? Quando a gente fala que a gente tem um cisto complexo. O que é isso? Não é só uma bolinha de líquido. Dentro dele aparecem algumas imagens que sugerem que esse cisto ele não é só esse liquidinho simples lá dentro. Quando a gente tem esse cisto complexo, a gente parte para uma investigação um pouquinho mais apurada e a gente vai precisar de um exame de imagem um pouquinho melhor, tá? Esses cistos complexos, eles merecem um pouquinho mais de atenção porque eles podem ser algo mais grave, como o câncer, tá? Não tô dizendo que é, mas são cistos que devem ser investigados. Cistos simples, que são do bem, muito grandes, às vezes precisam de intervenção quando eles trazem sintoma para o paciente. Mas essa é a exceção à regra. Então, pessoal, se achou lá no seu ultrassom um cisto simples, via de regra, isso é do bem, não é algo para preocupar. Mas é claro que vocês precisam do médico. Por quê? Porque de repente você tem uma doença renal crônica e não sabe. E não é o ultrassom com o cisto que vai te dar essa resposta. E sim a coleta de uma creatinina, do exame de urina 1. Então é óbvio, é importante que o médico veja. Mas via de regra, olhar lá no ultrassom e ver que tem um cisto renal não é algo para te trazer preocupação até o dia da consulta. Espera chegar lá que o médico vai explicar direitinho para vocês. Fechou? Então, Detetive Gamora fez a sua função hoje. Cisto simples, geralmente do bem. Detetive Gamora, Detetive Gamora,